Neste vídeo, nós vamos estudar o lançamento oblíquo utilizando uma pista Hot Wheels. Mais detalhes sobre este projeto você encontra no blog fisicalidades.com, cujo link está na descrição desse vídeo. Na introdução desse vídeo, nós vimos o salto de um carrinho Hot Wheels numa rampa. Vamos agora dar uma olhada neste salto em câmera lenta. Lá vem o carro, ele sai da rampa, voa durante um tempo e aterrissa. Esta aqui é a trajetória que o carrinho faz enquanto está voando no ar. Repare que o carro ele é lançado com a velocidade inicial da rampa, que ela faz um determinado ângulo com a horizontal. Ele sobe até uma altura máxima e depois cai a uma determinada distância do ponto de salto. O salto na rampa desse carrinho lembra muito o que a gente já estudou na escola sobre o lançamento oblíquo. E o que é que o lançamento oblíquo nos fala? Nós temos aqui um corpo que é lançado com uma velocidade v0, fazendo um ângulo θ com a horizontal. O corpo sobe até uma distância h e depois desce, e quando ele desce, ele cai a uma determinada distância a do ponto de lançamento, e essa distância é chamada de alcance. O corpo lançado ele executa um movimento retilíneo uniforme na horizontal e a posição dele, a posição x, é dado por x0, onde x0 é a posição inicial, mais v0xt. v0x é a projeção dessa velocidade v0 na direção x, que é dado por v0 cosseno θ. Na direção vertical, o corpo executa um movimento retilíneo uniformemente variado, cuja posição y é dado por y0 mais v0yt menos g sobre 2t ao quadrado, onde y0 é a posição y no início do movimento, a posição inicial dele na direção y, v0y é a projeção vertical da velocidade inicial, ou seja, vai ser v0 seno θ, e g é a aceleração da gravidade. É fácil mostrar que o tempo de subida é dado por v0y sobre g e que o tempo de descida é dado pela raiz quadrada de 2h sobre g. Combinando esses tempos com as equações do movimento, a gente encontra que a altura máxima é dada por v0² seno θ sobre 2g, ou seja, a altura máxima do lançamento vai depender tanto da velocidade inicial quanto do ângulo com que o corpo faz com a horizontal na hora do lançamento. E obviamente, da aceleração da gravidade. Já o alcance, a distância onde ele cai em relação ao ponto de lançamento, é dado por seno de 2θ sobre g, que multiplica v0 ao quadrado. O alcance também depende do ângulo de lançamento e da velocidade inicial. Se nós compararmos este lançamento oblíquo com o salto do Hot Wheels pela rampa, a gente tem uma pequena diferença. O lançamento oblíquo partiu de uma elevação L, pois a rampa ela está a uma determinada distância L acima do nível da mesa. O movimento que melhor representa o salto do nosso carrinho Hot Wheels é esse aqui. O lançamento oblíquo a partir de uma elevação L inicial, de forma que o corpo vai executar a mesma trajetória até uma altura máxima h em relação ao ponto de lançamento e vai ter um alcance a também em relação ao ponto de lançamento. Agora note que, pelo fato dele estar elevado, o alcance vai ser um pouco maior do que o alcance em relação ao caso em que o corpo é lançado e cai no mesmo nível. Para esse movimento aqui, o tempo de subida continua sendo v0y sobre g, mas o tempo de descida ele aumenta um pouco, pois agora a altura com que o corpo vai cair é h mais L. Então, o tempo de descida vai ser raiz quadrada de 2, que multiplica h mais L sobre g. Combinando essas expressões com as equações do movimento, a gente encontra que a altura máxima vai ser v0² seno ao quadrado de θ sobre 2g mais L. E que o alcance
é dado por seno de 2θ sobre g, que multiplica v0 ao quadrado, mais L sobre tangente de θ. A demonstração dessas expressões você encontra no blog fisicalidades.com. Vamos comparar agora a trajetória real durante um salto do carrinho pela rampa com o que a gente sabe do lançamento oblíquo elevado. Nós temos aqui a trajetória que o carrinho executou enquanto voava. Note que ele aqui na iminência de sair pela rampa, a velocidade v0 tem um ângulo com a horizontal que é a mesma angulação da rampa. Então o carro sobe até uma altura h em relação ao nível da rampa e cai a uma altura h mais L, pois a rampa tem uma elevação L. E o alcance desse salto é A. Se o salto real puder ser descrito pela física do lançamento oblíquo elevado, esse alcance aqui é dado por seno de 2θ sobre g, que multiplica v0 ao quadrado mais L sobre tangente de θ. Agora repare o seguinte, se nós chamarmos de y o alcance e chamarmos de x a velocidade ao quadrado de lançamento, nós podemos escrever a equação do alcance como sendo y igual a bx mais c, onde b é o seno de 2θ sobre g e o c é o L sobre a tangente de θ. Note que o coeficiente b, que é o coeficiente linear da reta, ele depende apenas da angulação da rampa e da aceleração da gravidade. E o coeficiente independente da reta depende apenas da elevação da rampa e da angulação da rampa. Ou seja, a física do alcance independe se utilizarmos um carrinho um pouquinho maior e um carrinho um pouquinho menor. Esse carrinho aqui ele é um pouquinho mais pesado do que esse. Não aparece a massa aí na expressão do alcance. Se nós fizermos vários lançamentos, medirmos a velocidade com que o carrinho salta na rampa e o alcance com que até o ponto onde ele aterriza aqui na caixa de areia, nós devemos obter um gráfico da seguinte forma. No eixo Y, a gente plota o alcance do salto, no eixo X, a gente plota a velocidade ao quadrado, e se fizermos esse experimento para dois carros diferentes, realizando vários saltos com diferentes velocidades e diferentes alcances, todos esses dados aqui devem recair em cima da mesma reta. Temos aqui o nosso sistema para estudar o lançamento oblíquo. Ele é composto de um lançador que vai lançar o carrinho com uma determinada velocidade. O carrinho vai subir uma rampa, essa rampa tem angulação conhecida de 14,7 graus, o carrinho sai da rampa com uma determinada velocidade v0 e aterriza numa caixa de areia que vai nos ajudar a marcar o ponto exato do alcance, do salto, e a gente vai medir o alcance desse salto com uma trena simples e a velocidade a gente vai medir com o sensor de passagem que a gente utilizou no vídeo anterior para determinar qual é a velocidade de tiro de uma Nerf. Se a física que a gente viu do lançamento oblíquo estiver correta, ela vai servir para explicar os dados que a gente vai medir de dois carrinhos Hot Wheels. Vamos às medidas? Para facilitar a coleta de dados do experimento, eu criei aqui uma planilha Excel em que a gente vai coletar os dados de lançamento do carrinho 1 e do carrinho 2. O carrinho 1 tem 7,5 cm de comprimento e o carrinho 2 tem 6,8 cm de comprimento. Aqui a gente tem o espaço para colocar os dados tempo de passagem no sensor e o alcance para 8 saltos diferentes do carrinho 1 e para 8 saltos diferentes do carrinho 2. A gente vai medir o tamanho do lançamento, do alcance em centímetros, e vai colocar aqui. E o tempo de passagem pelo sensor é medido pelo Arduino, que está bem aqui, e ele é dado em milissegundos. Então esses dados aqui dessas duas colunas vão ser transformados, vão ser utilizados para calcular a velocidade de passagem do carrinho pelo sensor,
simplesmente dividindo o tamanho do carrinho pelo tempo de passagem, e ele automaticamente preenche aqui a velocidade de passagem, né, de lançamento, que já que o sensor está aqui próximo da extremidade da rampa. Aqui a planilha calcula automaticamente qual é a velocidade ao quadrado, e aqui ele transforma o dado de alcance, que foi medido em centímetro, para metro. E à medida que a gente vai completando os dados do lançamento, o gráfico vai sendo automaticamente construído aqui. Eu esqueci de testar o sensor, então quero só ver se o seu sensor está funcionando direitinho. Deixa eu dar uma ajustadinha aqui nele. Às vezes ele cai, então passei aqui a mão, tá pegando, ó. Tá aí, ó, 109 milissegundos do tempo que eu deixei minha mão passando. Então vamos ao primeiro salto. Tempo de passagem, 33 milissegundos. Alcance, deu 33 também. Então a gente vem, coloca bem aqui, 33 milissegundos, 33 centímetros de alcance. Então veja que a velocidade de passagem do carrinho aí foi 2,27 metros por segundo. A gente precisa apagar aqui a marca que ele deixou para o próximo salto. 44 milissegundos, esse foi um salto lento. Deu 22. Opa, eu falei 42, mas é 44, né? Então aqui é 44 milissegundos, 22 centímetros de alcance. Veja que ele já vai construindo aqui automaticamente o gráfico, né? Só 2 pontos ainda é pouco, quanto mais pontos, melhor. Esse foi mais rápido, 30 milissegundos de passagem, e o alcance foi de 36,5. 36,5. Já está melhorando. (37 milissegundos) e um alcance de 28,5. (30 milissegundos), já temos 30, temos não. Deu um alcance de 39. 30 milissegundos, 39 centímetros. Precisamos limpar um salto lento, 49 milissegundos de passagem. O alcance aqui foi de 17,5. Deixa eu medir de novo. 17,5. Limpar. Hum, 32. Deu um alcance de 28,5. 32, 28,5. Finalmente, o último salto do carrinho. 29 milissegundos. E o alcance foi de 43. 29 milissegundos, alcance de 43 centímetros. Então, você começa a ver aqui, ó, que de fato os dados experimentais parecem sim que eles estão bem descritos por uma linha reta. Tem esse ponto aqui que está mal comportado, que foi o salto de 28,5
que foi aqui, justamente esse aqui, o alcance de 28,5, né? Temos dois parecidos. Tá bem aqui, ó. Aqui tem um erro aqui, deve ter sido erro de medida aqui, ó. Aqui tem um alcance de 28,5 com tempo de passagem de 37 milissegundos. O outro foi de 28,5 com 32 milissegundos, então teve alguma coisa que a gente não mediu direito. Então vamos repor essas duas medidas, é melhor, para a gente ter um resultado mais preciso. 34 milissegundos, 34 a gente ainda não tem, né? Deu 31. Então, essa daqui eu vou botar 34 milissegundos. 31 de alcance. E a outra que eu vou substituir é essa daqui. E lá vai o último salto. 30 milissegundos. E foi um alcance de 38. 38 centímetros. Agora a gente corrigiu. Era esse salto 7 aqui que estava com problema. Então veja que aqui ó, tem 8 pontos de dados de salto, né? E eles parecem sim recair sobre uma linha reta, o que já é um indicativo de que a nossa teoria do salto oblíquo de fato explica o salto real do carrinho Hot Wheels. O nosso gráfico calculou aqui ó, a expressão da linha reta aproximada que melhor descreve esses 8 pontos de medida. E ele disse que o nosso coeficiente linear é 0,0527. Então vou colocar bem aqui, o local onde a gente coloca o valor do coeficiente linear calculado para o carrinho 1, 0,0527. E ele calculou um ângulo, né? Lembra que o coeficiente linear é dado por seno de 2θ sobre g. O g a gente utilizou igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado, que é aquele dos livros texto. A gente obteve, então, um ângulo de 15,57 graus, que está muito perto do ângulo real da rampa, né? Que foi medido como sendo 14,7 graus. Aí também a gente coloca bem aqui o coeficiente independente, né? Que é 0,057. Aí ele estimou aí uma elevação de 1,47 centímetros. Contudo, a elevação real aqui da pista, medido daqui do nível da caixa de areia para o ponto de lançamento, é 5,5 centímetros. Aí a gente tem um erro grande, né? Então o ângulo tá bom, mas aqui o L estimado da elevação da pista tem um erro maior. Então vamos repetir tudo agora, 8 lançamentos para o carrinho 2, porque os dados, se a teoria estiver correta, os dados do carrinho 2 têm que ser muito parecidos com os dados do carrinho 1. Carrinho 2, ele tem um comprimento de 6,8 centímetros, então ele é um pouco menor e um pouco mais leve, né, do que o carrinho 1. 33 milissegundos e um alcance de 26. 33, 26 centímetros. Uau, esse foi longe. 23 milissegundos e um alcance de 45. 23, 45. Olha o gráfico lá se formando. Já está com a reta parecida ali. Tempo de passagem. Não, calculou? 30 milissegundos. Calculou sim. Demorou um pouquinho, mas calculou. Distância de alcance de 31,5. 31,5 centímetros. A gente tem que tirar as pedrinhas para elas não prejudicarem o movimento das rodas.
27 e um alcance de 36,5. 27, 36,5. 37 milissegundos e um alcance de 23. Olha aí, os dados do carrinho 2 já estão se aproximando dos dados do carrinho 1. Caiu o sensor, esse salto não é válido. Esse foi 20 milissegundos e foi um lançamento de 60 centímetros, 59. 20 milissegundos, 59 centímetros. Esse foi um lançamento bem mais forte. Aí eu preciso ir buscar 23 milissegundos. O alcance foi de 53. Opa, é aqui. 23 milissegundos, 53 centímetros. Vamos para o último salto. 32 milissegundos. Um alcance de 27. 32 milissegundos, um alcance de 27. Temos aí, então, o conjunto de todos os dados dos dois saltos. Repare que eles parecem ser bem descritos por uma linha reta. Só que a linha reta do carrinho 1 está ligeiramente diferente do carrinho 2. Então vamos colocar aqui o coeficiente angular do carrinho 2 para a gente ver qual foi o ângulo estimado da angulação para o carrinho 2. Então aqui é 0,0463. A gente teve aqui um ângulo de 13,51 graus. Ainda está muito bom comparado com o ângulo real, que é de 14,7 graus. E o coeficiente independente é 0,0714, que resultou numa estimativa da elevação de 1,1 centímetro. Os dois carrinhos são bem descritos por uma reta, os dados são bem descritos por uma reta, o que indica que, de fato, a expressão do alcance como sendo A igual a seno de 2θ sobre G, que multiplica V0 ao quadrado mais L sobre a tangente de θ, ela está qualitativamente correta e está descrevendo bem o salto dos nossos carrinhos na vida real. O coeficiente linear da expressão, que é para ser seno de 2θ sobre G, ele está bem parecido para os dois carrinhos aqui. Para o carrinho 1 está 0,052 e para o carrinho 2 está 0,046. Então, se a gente pegar esses dois valores, multiplicar por G, que é 9,81, e aplicar a função arco-seno e dividir o resultado por 2, a gente vai ter o ângulo aproximado, efetivo, de cada um dos lançamentos feitos para os dois carrinhos, né? Para o carrinho 1, a gente obteve aqui um ângulo de 15,57, quando o valor real é 14,7, foi menos de 1 grau de erro. E aqui, para o carrinho 2, o ângulo ficou 13,51 e o ângulo real é, na verdade, 14,7, que foi aproximadamente 1,2 graus de erro. Então, qualitativamente, a teoria do movimento do lançamento oblíquo está descrevendo muito bem o salto de dois carrinhos Hot Wheels. E é esperado que os dados sejam absolutamente idênticos para os dois carrinhos. E não estão, né? Estão com uma pequena diferençazinha. O que pode estar ocorrendo aqui é que, na teoria que descreve o lançamento oblíquo, a única força que o objeto sente depois que ele é lançado é a força da gravidade. E aqui, no nosso sistema real,
os carrinhos eles têm uma determinada área e sofrem a resistência do ar. É óbvio que o carrinho é pequeno e a resistência do ar é pequena, mas ela pode sim estar afetando um pouquinho os resultados, de forma que o coeficiente linear, né, do lançamento oblíquo aí dos dois carrinhos esteja ligeiramente diferente, já que o carrinho 1 ele é um pouco maior e um pouco mais pesado do que o carrinho 2. Sobre o coeficiente independente, a gente vê aqui que para o carrinho 1, o L estimado, o L efetivo, está da ordem de 1,5 centímetros e do carrinho 2 está 1,1 centímetro, quando o valor real é, na verdade, 5,5 centímetros. O que pode estar acontecendo aqui são duas coisas. Primeiro, nós precisaríamos ter realizado saltos com velocidade bem mais baixas para que a gente tivesse os pontos dessas curvas aqui mais próximo daqui da velocidade igual a zero. Só que fazer isso é difícil, porque se o carrinho vier muito lento, ele em vez de saltar, ele simplesmente cai. Então ele nem chega a realizar o salto, né? Ele simplesmente cai e o alcance ia ficar prejudicado aqui, certo? A outra coisa é que a expressão seno de 2θ sobre g, que multiplica v0² mais L sobre tangente de θ, tem uma aproximação, um truquezinho matemático que, se você quiser ver, dá uma olhada lá no blog, em que ele exige que a altura com que o carro suba depois que ele sai aqui da rampa seja maior do que esse L. E o que pode estar ocorrendo aqui é que a angulação dessa pista é pequena e o que ele sobe pode estar sendo menor do que o tamanho da elevação real, e aquele coeficiente independente L sobre tangente de θ precisa ser corrigido. Mas a física do problema ela é de fato capturada pelo coeficiente linear dessa reta aí, e o que a gente de fato está obtendo é que os ângulos estimados do salto estão muito próximos do ângulo real. Então eu concluo que a física do lançamento oblíquo de fato explica muito bem o salto real dos carrinhos Hot Wheels. Se você gostou desse vídeo e quiser saber mais sobre este projeto, visite o blog fisicalidades.com e se inscreve no canal. A gente se vê no próximo projeto.